Ok, então eu já vou ir iniciando falando dessa ferramenta, né, maravilhosa que vai render hoje. Deixa eu ir baixando aqui porque senão eu não consigo me concentrar. E aí, como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? Todos bem? Hoje, então, nós vamos falar... Ontem nós falamos muito sobre o despertar, né? E por que eu trouxe o despertar? Porque o despertar foi muito uma busca minha, algo que eu estava buscando. Não necessariamente seja a busca que você está fazendo hoje, mas foi só a forma de eu expressar o que eu estava vivendo, o momento que eu estava passando. Talvez a sua busca hoje seja totalmente diferente, mas essa ferramenta serve para qualquer busca que você esteja fazendo. Por quê? Porque para toda e qualquer busca só tem um caminho, que é o autoconhecimento. Né? É o autoconhecimento que nos leva à nossa essência, que nos leva a viver de fato o nosso propósito, que nós viemos viver aqui, porque como eu disse ontem, né, nós estamos aqui de passagem, mas não estamos aqui a passeio. Então nós precisamos encontrar o motivo, né, o motivo que nós estamos aqui. Entender quais são as pessoas, quais são as situações, quais são os pontos que fazem com que a gente dê uma estremecida e ter clareza sobre isso e começar a limpar cada vez mais. É muito necessário nós irmos limpando todas essas camadas, porque muitas vezes a gente não consegue viver o nosso propósito, viver a vida com sentido de fato, né? Porque nós não fazemos nem ideia, porque a gente não começou a trilhar esse caminho de autoconhecimento. Que independente, se nós buscarmos, né? Se nós estivermos buscando um relacionamento saudável, ou um outro trabalho, um outro emprego, ou a gente está buscando ali amenizar, acabar, né? Tratar algum conflito familiar, porque a maioria das famílias, elas têm conflitos. E por que tem conflitos? Por que nós viemos na família que viemos? Para olhar para tudo isso, né? Nós não viemos para aumentar tudo isso, para fazer barraco, né? E aumentar com tudo isso. Não, nós viemos para olhar para tudo isso, para todos esses conflitos, entender o porquê que acontece e por que muitas vezes se repetem e se repetem. Nós viemos para olhar, para aprender, para curar, para evoluir. Né? A Terra não é hospital e escola, então é para isso, é para nós nos curarmos e é para nós aprendermos e evoluirmos com isso, né? É para isso que nós viemos aqui. E quando nós decidimos olhar para tudo isso, quando nós tomamos essa decisão, né, muitas coisas começam a acontecer, tanto positivas quanto negativas, porque quando nós estamos no movimento, muitas coisas acontecem. E muitas coisas que às vezes acontecem que a gente julga que é uma coisa horrível, que a gente não entende, não aceita, lá na frente a gente vai entender o motivo, né? E ver que aconteceu exatamente o que era para acontecer, aconteceu exatamente da forma que era para acontecer. Então, muitas vezes a gente não entende mesmo porque certas coisas acontecem e acontecem da forma que acontece. Mas nada acontece por acaso, nada. Então nós precisamos estar abertos a tudo isso, né? E a entender os sinais. Lembra que ontem eu falei, cadê meu caderninho? Lembra que ontem eu falei sobre os estágios do despertar e um deles, né? O quinto era os sonhos. Então, que a gente possa estar atentos a esses sinais, atentos aos nossos sonhos, atentos às nossas intuições, tudo isso que começa a chegar, porque os sinais estão aí, né? Basta a gente se abrir para entender, basta a gente fazer essa busca, limpar essas camadas, e para limpar tudo isso, nada melhor que ferramentas poderosas que nos auxiliam. E quando eu falo de ferramentas poderosas, tem inúmeras que a gente pode citar. Mas eu vou falar hoje sobre uma, que é uma ferramenta que eu conheci no ano passado.
e que me auxiliou muito nessa busca, que era uma busca muito antiga, que era essa minha conexão espiritual, e que eu não estava conseguindo avançar, né, nessa conexão, eu não estava conseguindo ir adiante, tinha algo que me paralisava, tinha algo que me bloqueava, e eu não conseguia entender, não conseguia limpar. E foi quando eu conheci, né, no ano passado, eu conheci essa ferramenta, que é a mesa magnética, que eu estou muito feliz de apresentar ela para vocês hoje. Essa daqui é só a pequena, a portátil, a de mala, digamos assim, que é aquela que a gente leva para todo lugar, mas tem a grande mesmo, que é a que a gente usa. Essa mesa, ela é maravilhosa, por quê? Porque ela faz, ó, ela é a mesa magnética de limpeza e ativação da prosperidade. E lembra que ontem eu falei sobre nós entendermos o significado de fato de sucesso e prosperidade? Porque quando a gente fala em prosperidade, a gente acha que é só dinheiro, né? Claro que dinheiro é maravilhoso, dinheiro é importantíssimo, dinheiro é energia, mas prosperidade tá ligado à abundância, tá ligado à vida, tá ligado a todas as coisas boas que chegam até nós. E essa ferramenta, essa mesa, ela faz a limpeza, né? Essa parte aqui desse lado é toda de limpeza e essa daqui é de ativação, de magnetizar mesmo. Então faz limpeza de todas as sombras. Muitas vezes a gente carrega muitos traumas, muitas coisas, a gente tem, né, sensações, sentimentos, pensamentos que a gente nem sabe de onde vem. E pode estar ligado a herança ancestral, a dívidas de vidas passadas, né? Há tantas outras sombras que a gente carrega, medos e paralisações. Vou citar alguns aqui, só para vocês terem, né, ideia de tudo que ela limpa. Ela limpa também, ela faz a libertação de prisioneiros, rancores e ressentimentos com alguém, porque muitas vezes nós carregamos rancores que estão lá no nosso inconsciente, que nós nem fazemos ideia. E uma das coisas que eu sempre faço com os meus clientes, principalmente no estágio inicial, quando eles estão começando essa busca pelo autoconhecimento, essa busca por se desenvolver, essa busca por se encontrar mesmo, né, para viver uma vida com mais sentido. E eu pergunto assim, como foi sua infância? E a pessoa fala, ai, não lembro de nada, não tenho lembranças da infância. Gente, isso é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, porque muitas vezes aconteceram coisas, aconteceram traumas, aconteceram situações que o nosso cérebro, ele gravou aquilo, só que ele começa a jogar um monte de outras memórias em cima para que você não fique revivendo aquilo racionalmente. Racionalmente você não lembra que você viveu certas situações, como era o meu caso. Eu vivia uma vida sem fazer ideia que eu tinha sido abusada. Só que quando a gente começa a limpar, fazer a limpeza das memórias, fazer a limpeza, né, do nosso inconsciente, a gente começa a acessar tudo isso e a gente começa a entender por que nós nos comportamos dessa forma hoje. Por que eu carregava tanta raiva? Por que eu tinha tanta raiva dentro de mim? E eu não fazia ideia. Até que eu comecei a fazer as limpezas, comecei a fazer muito. Eu sempre digo para os meus clientes, façam a oração original do Ho'oponopono. Sempre, sempre. Porque com a oração original do Ho'oponopono começa a acontecer essa limpeza. Essa limpeza ela começa a acontecer, começa a tirar todas essas camadas do nosso cérebro, do nosso inconsciente, e a gente começa a se conectar e a entender, não, hoje eu ajo dessa forma porque aconteceu isso, isso, isso. E o meu processo de despertar, ele estava tão estagnado, tão paralisado, porque eu tinha essa memória lá no meu inconsciente, que eu ainda não tinha acessado. É por isso que a gente fala que a gente precisa mexer na ferida para depois ela cicatrizar e a gente conseguir seguir. Mas enquanto a gente não olha para a ferida, enquanto a gente não vai lá e não mexe nela mesmo, sabe? Enquanto ela tá só abafada, ela vai continuar ali sangrando, 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 e a gente não vai ter domínio, não vai ter força, poder sobre ela. Então as nossas memórias são isso, são momentos que a gente precisa olhar
e dar um novo significado para que a gente consiga acessar essa nova fase de uma vida mais leve, de uma vida, né, com mais significado, com mais sentido, de uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E essa ferramenta, ela traz muito essa clareza para esses momentos. E ela faz também a limpeza de votos e pactos, porque vocês já ouviram falar sobre os nossos acordos, né? Tudo que a gente traz para essa vida, a gente já vem com os acordos programados de tudo que a gente decidiu, porque é um livre-arbítrio, né? A gente decide para fazer esses resgates, viver tudo isso. Então ela faz a limpeza de votos, por exemplo, voto de pobreza. Muitas vezes você trabalha, rala e não consegue entender o porquê que você não consegue não consegue prosperar, né? Você não consegue acessar um outro nível. Provavelmente você tem votos de pobreza, você tem votos de escravidão, votos de sofrimento, né? Votos de fidelidade. Muitas vezes você está em um relacionamento e você não consegue sair de forma nenhuma, né? Talvez você já veio com esse voto de fidelidade de outras vidas. Pode acontecer. São inúmeras coisas que a gente não tem nem ideia. E descobrir tudo isso acelerou muito o meu processo. Por isso que eu falo que é a ferramenta que acelera, né, esse processo de autoconhecimento, esse processo de limpeza mesmo. Quando a gente fala em limpeza, acontecem limpezas energéticas, limpezas espirituais, limpeza do nosso campo emocional, do mental. Vai abrindo espaço, abre espaço para tudo isso, né? Vai tirando todas essas camadas, e por isso que as coisas começam a acontecer tão rápidas na nossa vida. É por isso que as coisas, o processo ele vai acelerando, porque você vai tendo consciência, e quando nós trazemos isso para a consciência, as coisas começam a acontecer, porque enquanto está lá no inconsciente, ele está só dominando a nossa vida. Oi, Rose, boa noite. Boa noite às pessoas que chegaram antes também. Sejam todos bem-vindos. E a mesa, né, a mesa magnética de limpeza e ativação da prosperidade, ela tem algumas particularidades maravilhosas. Eu sei que algumas pessoas talvez não tenham ouvido falar sobre obsessores, né, sobre espíritos, sobre todas essas coisas, porque até um tempo atrás eu também não tinha ouvido sobre isso, eu não tinha esse conhecimento, mas foi uma busca muito grande, porque eu sempre fui muito curiosa, né, e eu queria entender por que aconteciam certas coisas. Eu tinha algumas coisas que começaram a acontecer na minha vida, algumas situações, e eu não tinha explicação, né? Não conseguia entender, tá? Mas por que acontece tal coisa? Por que muitas vezes eu escuto umas coisas? Por que eu tenho tantos sonhos? Porque, sabe, aqueles estágios lá do despertar, de começar a questionar, de querer entender as coisas. Eu passei por todos esses estágios também, e passo ainda por vários. E muitas vezes a nossa vida, ela tá ali travada em um certo ponto, e eu, né, só recapitulando, eu falo sobre o despertar porque foi a minha busca, mas eu quero que vocês tragam isso para a busca de vocês. Qual é a busca de vocês hoje? O que vocês estão buscando? Um relacionamento melhor, uma prosperidade financeira, um outro trabalho, resolver conflitos familiares, né? Independente de qual seja a sua busca hoje, é possível ter clareza através da mesa. E o que eu queria falar, que eu comecei e já emendei em outra coisa, é sobre a particularidade dessa espiral aqui, que é a espiral da desobsessão, que ela faz o encaminhamento dos obsessores, né? De todas essas energias densas, de todos esses espíritos que estão no nosso campo e que nos atrapalham de alguma forma. Porque quando nós estamos sendo obsidiados, a nossa vida, ela fica travada, ela fica estagnada, e muitas vezes você não consegue seguir em frente, você não consegue fluir, não consegue ir adiante, porque tem algo ali no seu campo te atrapalhando mesmo. Muitas vezes, agora eu quero que vocês façam uma reflexão comigo. Às vezes vocês não estão lá fazendo alguma coisa e vem um pensamento ruim, assim, que você não faz ideia de onde veio.
Me contem aqui, por favor, se isso já aconteceu com vocês. Vocês estão tendo um dia maravilhoso, tá tudo tranquilo, tudo bem, e de repente, pá, veio um pensamento ruim. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontecia muito. Às vezes ainda acontece, né? Porque obsessores sempre vão existir, né? Sempre vão existir. A mesa, ela faz o encaminhamento. O obsessor que está no seu campo hoje, quando encaminhado, ele não retorna, porque ela faz o encaminhamento, né, para centros de tratamento, para hospitais, né, ele encaminha mesmo. Só que na própria vida, né, na correria do dia a dia, a gente acaba baixando a nossa vibração, a gente baixa a nossa frequência. E quando a gente baixa, a gente acaba atraindo outros obsessores. Então, por isso que nós precisamos, por isso que o autoconhecimento, por isso que essa busca, as limpezas, elas nunca acabam. É a mesma coisa que eu sempre falo do reiki. Ah, eu fiz o reiki uma vez, nunca mais vou precisar fazer. Gente, né? É igual tomar banho, o autoconhecimento é igual tomar banho. A gente não precisa tomar banho todo dia, a gente não se suja, não sua. Então, é a mesma forma, né? A nossa energia, ela precisa de manutenção, ela precisa estar sempre ali em movimento, a gente precisa cuidar de tudo isso. Claro que no início, até a Rose chegou aí, a Rose é minha colega do curso da Beza. Nós fizemos várias trocas, eu amo a Rose de paixão, gente, vocês não têm ideia. Ela me ajudou muito em todo esse processo. E pronto, né? Comecei a falar, esqueci o que eu ia falar. Nossa, me deu um branco agora. Deixa eu ver o que a Dai colocou aqui. Já percebi de xingamentos comigo. Exatamente. Exatamente. A gente começa um diálogo interno que a gente não sabe nem de onde vem. Mas são muitos pensamentos ruins, muitas coisas ruins. Muitas pessoas que têm pensamentos suicidas. O pensamento não é da própria pessoa, né? São obsessores, são, né, esses espíritos ruins mesmos que estão ali na volta. Gente, do que eu tava falando mesmo? Porque eu simplesmente, assim, perdi o fio da meada, né? Mãe, né? Acontece. Vou tomar uma água aqui até eu lembrar do que eu tava falando. Do que eu tava falando? Espiral, pra onde vai? Mas eu ia falar alguma coisa. Gente, né? Eu vou seguir aqui. Depois eu lembro o que eu queria falar que simplesmente fugiu da minha mente. Era alguma coisa da Rose. Do que eu tava falando, assim, porque olha, talvez não era pra falar, né? Depois se vier, eu falo. Mas seguindo aqui, então, tem todos esses votos, todos esses pactos, tem as espirais de cura, que tem a cura da criança interior, tem a autopunição, tem libertar vítimas, tem os ganhos secundários, os abusos. Sim, nessa mesa tem uma espiral específica para abuso. Então vocês entendem por que aconteceu todo aquele movimento comigo no ano passado? Sim, tem muito a ver com isso. E da procrastinação também, né? E falando um pouco sobre a procrastinação não é só quando a gente deixa as coisas, né, de lado para fazer depois. A procrastinação tá ligada a vários outros fatores que a gente não tem nem ideia de quantas coisas influenciam, né? Nesse... É importante falar para não terem medo. Sim. Eu comecei a lembrar e já esqueci de novo o que eu ia falar antes, mas tudo bem. Mas voltando aqui ao que a Rose disse. É importante falar para não terem medo dessa ferramenta. Exatamente. Gente, eu sei que muitas pessoas não tiveram nenhum contato ainda com o autoconhecimento ou com a parte espiritual, né, com tudo isso. E por que eu até demorei um pouco para falar sobre essa ferramenta? Porque eu precisava me sentir também preparada para falar com você sobre isso, porque o meu processo foi muito profundo, né? Foi muito intenso. E eu queria estar fortalecida para conseguir passar para vocês as informações da melhor forma possível, para que vocês não ficassem com medo, como a Rose disse, né? Porque
nós acabamos nos deparando algumas vezes com algumas situações que a gente não fazia ideia. E que a gente acha que, meu Deus, eu não estava preparada para isso. Mas se você está aqui, se você está tendo contato com isso, é porque você está no momento, você está no seu momento, você está nessa busca, você está procurando fazer essas limpezas, você tem algo que te atraiu. Porque eu sempre digo, né, a espiritualidade, essas ferramentas todas, elas não acontecem assim por acaso. Elas vêm quando é necessário vir. Assim como ela chegou na minha vida também. Foi dessa forma, tipo, eu encontrei uma live, comecei a assistir e de repente eu entendi, meu Deus, né, minha vida, pra ter ainda mais, né, um avanço, eu preciso de algo assim. Porque fazem limpezas muito profundas, traz muita clareza pra nós, pra nossa vida, para as situações que a gente vive. Então, é uma ferramenta muito esclarecedora. Além disso, tem aqui... Vocês estão conseguindo ver? Ela faz o alinhamento, o reequilíbrio dos nossos chakras, né? Depois de fazer toda essa limpeza, você ainda sai equilibrado, sai energizado, sai alinhado. Tem aqui a espiral do amor próprio, que é uma espiral maravilhosa, porque muitas vezes nós esquecemos de olhar para nós, né? Devido a tantas sombras, tantas coisas, a gente tá lá esquecida mesmo, né? Então ela fortalece o nosso amor próprio, faz com que a gente pare um instante e olhe para nós. Tem essa espiral aqui, que é uma espiral linda também, que é da cura. O nome é Cura da Encantadora, e eu vou explicar rapidinho por que é encantadora. Porque essa mesa, quando ela foi canalizada, as outras mesas, que são as mesas radiônicas, têm as orientadoras, né? E essa mesa, ela não é uma mesa radiônica, ela é uma mesa magnética, ela é diferente. Então, as pessoas que trabalham com ela são encantadoras. Por isso que é a Cura da Encantadora. Geralmente, quem trabalha com uma mesa dessa forma, ela tem outras ferramentas que ela utiliza. Então, se durante o atendimento, né, se durante ali o momento que você está fazendo uso da mesa, a mesa entender que a pessoa precisa de um outro tratamento, ela vai sinalizar. Ela vai sinalizar e você vai receber mais um tratamento ainda ali durante o processo. Aí vem as espirais celestiais, a espiral celestial e a espiral da prosperidade, que daí trabalha toda essa parte, né, de magnetizar mesmo, de potencializar, de atrair para o nosso campo. Depois que a gente faz a limpeza, é sempre necessário nós preenchermos, né, porque a gente limpa para preencher, a gente limpa as sombras, as coisas ruins, os votos, os pactos, os contratos, tudo isso, e depois preenche com coisas boas. Falando algumas coisas que tem nessas espirais. Por exemplo, tem a espiral aqui celestial para alinhar propósito, para trazer facilidade e leveza, para aceleração do tempo. Muitas vezes a gente está ali no processo e está muito estagnado. Você já deveria ter avançado, só que você ainda não havia buscado. Então ela faz a aceleração do tempo, né? Vamos lá correr atrás do prejuízo, mais ou menos isso. E tem aqui balancear, dar e receber, pra gente doar e receber na mesma intensidade, porque muitas vezes a gente acaba se doando e a gente não recebe na mesma proporção e isso gera um desequilíbrio enorme. Se alguém já passou pela constelação ou por algum outro curso, mentoria, ferramenta que fale sobre as leis do amor, vai lembrar que tem a lei do equilíbrio da troca. Então essa ferramenta ela tem uma espiral específica para equilibrar isso também na nossa vida, porque se nós estamos em desequilíbrio, se nós estamos ou recebendo muito ou doando muito, que não está na mesma intensidade, isso traz um desequilíbrio enorme para nossa vida e traz várias consequências. Então tem a espiral para isso também, né? Tem uma espiral específica para recebimento de dívidas, né? E quando a gente fala recebimento de dívidas, são de pessoas mesmo que nos devem,
são de, sabe, o karma e o dharma. Não sei se vocês já ouviram falar em karma e dharma. O karma, então, são aquelas coisas negativas, digamos assim, né, que nós viemos para olhar, para curar, para resgatar, né, para fazer o resgate. E o dharma são os créditos que nós temos, são as coisas boas. E então, esse recebimento de dívidas vamos lá, vamos acessar tudo de bom que você já fez e vamos trazer para sua vida hoje, né, para que você possa desfrutar, para que você possa desfrutar disso. Tem uma espiral linda que eu amo de paixão, que é a propulsão de Gaia. Eu fico sempre muito feliz quando sai, né? Porque traz esse ancoramento, traz essa energia da Terra, traz esse poder, traz essa abundância, porque a Terra é muito isso, né? A Terra, ela vem para nos transmitir isso, para nos dar isso, para nos ensinar sobre a abundância, sobre prosperidade. Porque tudo que a gente planta, se a gente regar, se a gente cuidar, cresce, floresce, frutifica. Então, a energia, né, a propulsão de Gaia é isso, é para nos ancorar, nos trazer para a Terra e nos mostrar, nos dar a abundância. E tem muitas outras espirais que nos auxiliam demais em todo esse processo, né? Aqui é para nós nos conectarmos à mesa, aqui vai a pessoa que está sendo atendida, vai o assunto, porque nós sempre trabalhamos com o assunto. Por isso que eu falei ali, qual é a sua busca hoje, o que você está buscando? Porque através da ferramenta a gente consegue acelerar esse processo de busca, porque a gente adentra dentro do seu autoconhecimento e vai atrás disso, vai atrás de limpar, vai tirar tudo que está te paralisando hoje e vai ativar a prosperidade, vai ativar a abundância, vai ativar todas as coisas boas, né? E falando em coisas boas, eu queria perguntar algo para vocês. Como seria para você hoje ganhar 100 reais? Me conta, como seria para você hoje ganhar 100 reais? Porque esse foi o desconto que eu estou dando para vocês hoje, para quem tem interesse em ter contato com essa ferramenta maravilhosa. Eu sei que eu falei diversas vezes sobre o quão doloroso às vezes é o processo. Só que cada pessoa, ela vai reagir, digamos assim, de uma forma. Algumas pessoas, elas sentem mais. Algumas pessoas, elas não vão sentir. Elas só vão se dar conta, né? Depois ter a clareza de que, poxa, aconteceu, né? Tá aí, aconteceu. E foi tão rápido, tão leve. Então, o meu processo foi doloroso, porque era algo muito profundo e era algo que eu precisava reviver e que eu achei que estava ok e não estava. Mas foi o meu processo. O seu processo, talvez você nem sinta, né? Talvez aconteça assim, ó. Então, eu falei muito sobre o meu processo. Só que a sua busca pode ser muito diferente da minha. A minha era a conexão espiritual, a minha era o meu despertar espiritual. A sua busca pode estar atrelada a outra coisa, né? Que todos os assuntos a gente pode trabalhar aqui. Essa mesa é maravilhosa, exatamente, Rose, é maravilhosa, né? Ela veio acelerar muito o nosso processo, né? Nossa, ela veio assim, ó, chocada com todas as coisas que aconteceram desde que eu tive contato com essa mesa. Vocês não têm noção de como as coisas acontecem. E falando então, voltando, né, ao bônus, o valor de um atendimento com a mesa é 357, mas as pessoas que estão aqui na live terão a oportunidade de terem acesso a essa ferramenta por 257 reais, para vocês assim, ó, acelerarem o processo de vocês de uma forma tão intensa e ao mesmo tempo voltando ali, né, as limpezas que ocorrem, as coisas que acontecem. Os mestres do magnetismo, que é quem ancora essa mesa, eles são muito amorosos, muito amorosos. Então, se eles entenderem assim,
não é o seu momento de passar por, né, por um momento igual eu passei, porque eu precisava passar por aquilo para entender ainda mais, para ter ainda mais significado o meu despertar. Mas era sobre o meu momento. Então ele vai entender. Os mestres, eles têm essa sabedoria, essa clareza e essa amorosidade. Se você não vai dar conta, eles não vão trazer para sua memória, eles vão fazer a limpeza, né? Faz a limpeza, ocorre a limpeza, depois você vai sentir o resultado. Mas você não vai passar por todo o processo doloroso, porque eles são muito amorosos, muito amorosos. Eles sabiam que eu ia passar pelo processo, porque eles sabiam que eu já estava nessa busca e eu tinha outras ferramentas para buscar, outros meios, outros métodos. Só que eles têm clareza, como eu sempre falo, né? A espiritualidade, ela é muito inteligente, ela é muito sábia, então eles não vão te colocar em algo que você não vai dar conta, né? Vocês podem ficar tranquilo, até a Rose falou antes ali, né? Para não ter medo, não tenham medo. Vocês não vão passar por coisas que vocês não estão preparados para passar. Não vão. Tudo no seu tempo, tudo no seu tempo. E se você está aqui, não é à toa. Como eu disse ontem, na live de ontem, se você veio para uma live sobre despertar, é porque o seu despertar já aconteceu. Ele já começou, ele já deu start. E se você está aqui, é porque tem algo que a ferramenta ela pode agregar na sua vida. Que ela pode te auxiliar e ela pode acelerar todo esse processo. Então, se você tem interesse em ter contato com essa ferramenta maravilhosa, com essa ferramenta que possibilita todas essas limpezas energéticas, espirituais, mental, emocional, né, de tudo que está no seu campo ali te bloqueando, te travando, atrasando mesmo a nossa vida, porque é um atraso de vida tudo isso. Tem essa oportunidade linda para você hoje de ganhar R$100 de desconto. Você pode me chamar no direct, no link da minha bio tem o meu WhatsApp também, pode ficar à vontade, pode comentar aqui também, eu quero que depois eu entre em contato com você. Mas fiquem à vontade. Eu senti muito de fazer hoje. Eu não havia programado, né, esse desconto, não havia. Mas eu estava fazendo almoço e de repente veio o estalo. Que não é do nada, né? Nada acontece do nada. Então, os mestres provavelmente sabem que tem alguém que precisa e que isso seria um incentivo, digamos assim. Então, estou seguindo orientações de disponibilizar isso com esse desconto de R$100. E eu queria até dividir algo com vocês, falando sobre nós prestarmos atenção. Eu comentei antes do sonho, acho que talvez era até isso que eu ia comentar, não sei, mas eu vou comentar. Aquela hora que eu esqueci o que eu estava falando. Vale, né, Rose? E se fosse mais, valeria também, porque assim, ó, o que ela agrega para nossa vida, o que ela traz de limpeza e de clareza para os nossos momentos, para tudo que a gente precisa trabalhar em nós, é assim, indescritível. É uma ferramenta que veio agregar muito, que era uma busca que eu estava fazendo há muito tempo e que ela veio agregar demais em todos os meus processos. Mas voltando ali o que eu queria falar do sonho, no final de semana passado, eu sonhei com uma pessoa e eu sonhei que essa pessoa me pedia ajuda e era madrugada, assim, no sonho, né? No sonho era madrugada e que ela precisava de ajuda naquele horário, ela queria ser atendida naquele horário. Eu falava que não podia, né? Que eu tinha criança e tal, mas a pessoa precisava de ajuda. Ok, eu acordei no outro dia. E à tarde eu lembrei do sonho e mandei mensagem pra pessoa. Falei, olha, fulana, tá tudo bem contigo? Eu sonhei contigo, tive um sonho meio estranho, tá tudo bem? Só queria saber se tá tudo bem. A pessoa falou, não, tá tudo bem, tudo certo. Daí eu falei, ai, que ótimo, né? Fico mais tranquilo. Isso foi no final de semana passado. Aí, ontem, na segunda, aconteceu algo bem desagradável, bem ruim com essa pessoa. Só que eu nem havia lembrado do sonho. Aí hoje,
do nada, né? Do nada, peraí, mas eu não sonhei com essa pessoa? Que essa pessoa precisava de ajuda? Aí mandei mensagem pra pessoa e a pessoa falou, eu acabei de pensar nisso. Eu acabei de lembrar desse sonho. Pra vocês verem como a espiritualidade, ela é atenciosa. Ela sabia que essa pessoa precisaria de ajuda. Ela já havia comunicado, né? Já era uma forma de preparação. Só que naquele momento estava tudo bem. Só que era uma preparação, né? Já para a pessoa ficar mais ligada, digamos assim, que talvez fosse acontecer algo. E acontece muitas coisas assim. Muitas vezes os sinais vêm e a gente não se dá conta. A gente não se dá conta. Contando outro relato agora de como a espiritualidade ela é atenciosa, ela é querida. Eu fiz uma aplicação de Reiki um dia em uma pessoa e eu senti muito o chakra sexual, que é esse aqui de baixo. Tá ligado ali aos órgãos reprodutores, né? Tudo isso. E eu perguntei pra pessoa, era uma mulher, eu perguntei, você tá com alguma infecção urinária? Você tá, né, com algo assim, algum problema? Ela falou, não, tá, né, tudo certo, não tô sentindo nada, tá tudo bem. Eu falei, ok, eu só senti uma energia um pouco densa, né, fiz a liberação, mas é bom ficar de olho, porque muitas vezes não é algo espiritual, algo energético, às vezes é algo no físico mesmo que nós precisamos tratar, né. Que aí passou alguns dias, a pessoa me manda mensagem, eu estou chocada. Que eu fui fazer os meus exames e apareceu que eu estou com cisto. Então, a espiritualidade, ela, quando nós estamos buscando, ela nos dá sinais. Ela nos mostra o que a gente precisa olhar, o que a gente precisa cuidar, o que a gente precisa tratar. Então, quando nós buscamos ajuda, a ajuda está aí disponível para nós. A gente só precisa buscar. Então, fico com o convite para vocês que estão nessa busca, que querem adentrar, né, em todas essas limpezas, no autoconhecimento. Se vocês entendem que é o momento, eu estou à disposição, fico aqui à disposição para nós trilharmos juntos esse caminho. E eu estou muito feliz de dividir essa ferramenta com vocês, porque junto com o Reiki, junto com o alinhamento, junto com a mentoria, ela vem assim para agregar demais. Porque eu vejo hoje que realmente eu tenho produtos que um complementam o outro e ajudam de todas as formas, em todos os estágios, de todas as maneiras. Então eu estou muito feliz mesmo. Ok? Eu quero agradecer demais a presença de cada um de vocês aqui. Dizer que eu estou muito feliz mesmo. E eu quero que vocês reflitam, né? Qual é a busca que vocês estão fazendo hoje? O que vocês estão buscando? A nossa mestre, né, minha e da Rose que tá aqui, ela fala, se você tivesse uma varinha, né, uma varinha mágica, digamos assim, você quisesse apagar algo da sua vida, o que você apagaria? O que você tiraria? Porque os nossos incômodos são algo que a gente precisa olhar. Então, quando a gente... Não, isso daqui tá me incomodando, né? Se eu pudesse pegar a varinha e tirar, é esse o assunto que a gente precisa colocar aqui para entender de que forma que a gente vai limpar isso. Né? Como que a gente vai limpar? Eu buscava conexão espiritual e eu não fazia nem ideia do que eu precisava limpar. Aí começou a aparecer energia de abuso, começou a aparecer sombras, começou a aparecer os votos que eu tinha feito, né? Os obsessores que estavam atrapalhando a minha conexão com a espiritualidade. Então, qual é a busca que você está fazendo hoje e o que será que a mesa vai mostrar que você precisa limpar, que você precisa tirar, para que você consiga acessar o que você precisa? Né? Essa é uma busca que nós podemos fazer juntos. E então é isso. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Vou me despedindo por aqui, colocando aqui de novo essa música, que é uma música que eu também me conectei nesses últimos dias e que eu amo demais. E é isso, pessoal. E estejam todos
abertos, estejam todos convidados a viver esse processo, se permitir limpar tudo isso, né? E estejam convidados, ok? Muito obrigada e até uma próxima.